Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre força elétrica, mais particularmente força entre cargas pontiformes, que é dentro do que a gente chama de lei de Coulomb. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui em um exemplo já de aplicação, algo que todos vocês conhecem, utilizam ou se não utilizam o equipamento em si, se utilizam do material, do objeto, que é produzido ali a partir desse equipamento ou dos equipamentos, que eu vou mostrar dois aqui pra gente. Eu tenho certeza disso. Vamos lá dar uma olhadinha então. Nós temos aí o que seria, digamos assim, o coração, de uma máquina copiadora, fotocopiadora, comumente chamada aí de Xerox, ou Xerox, que na verdade é uma marca, Mas essa é um esquema, vamos dizer assim, de uma máquina que realiza cópias, Então tem, como eu disse, todos vocês, quem nunca trabalhou com isso, e pasmem, eu já trabalhei com isso, antes de ser professor, eu trabalhava numa escola na parte administrativa, e uma das minhas funções era reproduzir os materiais que seriam entregues para os alunos, E aí, esquematicamente, nós temos como funciona essas máquinas copiadoras, Então, eu vou até mostrar em uma outra imagem aqui mais detalhadamente, mas nós temos aqui uma das partes principais, é este cilindro, onde vocês podem ver que a luz, ela incide aqui sobre aquele original que você quer copiar, e a parte que incide, onde não tem nada escrito, ela é refletida, e através desses espelhos aqui, tem uma associação com lentes também oscilantes, ela vai atingir aqui esse cilindro, que é um cilindro feito de um material especial, como a gente vai ver, pelo menos revestido com material especial, como a gente vai ver ali na próxima figura, ok? Nós temos aqui a parte dos mecanismos de revelação, de transferência, onde fica armazenado o papel. Claro que cada máquina pode ter uma distribuição um pouco diferente, mas isso não é o mais importante, E aí, por fim, a cópia, que é aquilo que a gente realmente quer. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, a outra imagem aqui acho que vai ajudar mais. Então, esquematicamente, mas ela nos permite aqui entender um pouco melhor. Então, eu tenho o original, a incidência de luz sobre ele, sobre esse original. Como eu disse, aquelas partes onde não tem nada escrito, não tem um desenho, uma letra, alguma coisa assim, ela vai refletir a luz e essa luz vai incidir sobre esse cilindro aqui. Esse cilindro, ele é revestido com um material fotocondutor, E esse cilindro, ele é previamente, como está escrito aqui, carga primária, ele é previamente eletrizado, Geralmente aqui com carga negativa. E por que ele é chamado de fotocondutor? Porque naquelas regiões onde a luz incide, aquela pequena região ali iluminada, ela se torna condutora. E como esse cilindro, internamente ali, ele está interligado com a Terra, a carga daquela região específica ela vai escoar. Isso é algo importante, ela vai deixar ali, vamos dizer assim, a superfície do cilindro, que é isso que é determinante aqui para a realização de cópia, Desta maneira, só vai ficar eletrizado, com excesso de carga, como a gente viu em outras aulas aí, no cilindro, aquelas regiões aonde eu quero gravar alguma informação. Veja que inicialmente é um processo de cópia aqui eletrostática, Então eu vou ter uma concentração, digamos assim, de carga apenas nas regiões onde corresponde ao que tem informação ali no meu original, ok? E depois o que acontece? Quando esse cilindro ele vai girando aqui, o toner, o material que é utilizado para reproduzir aquilo que eu quero copiar, ele é previamente eletrizado com uma carga positiva. Então, como ali no cilindro eu tenho uma concentração naquelas regiões de carga negativa, quando passa próximo ali de onde fica depositado o toner, por interação ali de atração, o toner vai aderir àquela região onde tem uma concentração de carga.
Então o toner com carga positiva e aquela região ali com carga negativa, por atração o toner então vem para esse cilindro, certo? Mais adiante, né, eu tenho a entrada aqui do papel e o que é feito aqui? O papel, é claro que eu preciso aqui de um potencial, né, maior para poder essas cargas deixarem aqui o meu cilindro fotocondutor e aderirem ao papel, certo? E aí sim eu transfiro, né, aquela informação que eu queria do original para o meu papel aqui, que será a minha cópia. Não termina por aí, né? Além disso, aqui é como se, são partículas, né? É algo sólido aqui, né? Não é tinta. Então o que precisa ser feito? É preciso que esse material, né, que o papel com o toner, ele passe aqui dentro, nessa região, onde ele passa por um processo de aquecimento e de fusão, e aí sim eu tenho do outro lado a cópia, né? Agora bem fixada aqui, do original que eu desejei copiar, certo? Tanto se vocês tiverem a oportunidade, ou se alguém já teve, quando entala o papel dentro da máquina fotocopiadora, e aí você tira, você pode, quando você esfrega na mão, ele vai borrar totalmente. Por quê? Porque foi antes de passar ali por aquela parte final, né, onde por aquecimento eu teria a fusão e a adesão desse material de forma definitiva, né, e a reprodução da cópia ali, que era o nosso desejo, ok? Ainda nós podemos destacar que tem um processo de limpeza. O que é esse processo de limpeza? É retirar todo o excesso de toner, né, para que reinicie todo o processo e eu possa realizar outras cópias. É claro que isso aqui é muito rápido, né? Vocês que já viram aí o material sendo copiado, sabem como esse processo é dinâmico, né? Um outro esquema parecido é nas impressoras, né, a laser. Só que a diferença aqui está que eu não estou copiando um original a partir de um papel. Eu estou mandando a informação de um computador, de um celular, de um smartphone, de algum dispositivo para imprimir aqui numa folha de papel, né? Nesse caso, o laser é que será responsável por sensibilizar, né, ali o material fotocondutor, e aí o restante do processo é como eu expliquei para vocês na parte anterior do vídeo, né? E aqui nós temos um gifzinho até mostrando isso, né? O laser incidindo ali e sendo direcionado para esse cilindro fotocondutor, né? E o restante do processo é idêntico, né, ao que a gente viu lá para o caso da máquina fotocopiadora, ok? Então vejam que obviamente, né, a física ela tem aplicação nas mais diversas áreas, mas eu quis trazer aqui um exemplo para vocês disso que a gente está falando, né? Cargas elétricas, interação entre cargas elétricas e de algo que vocês aí com certeza conhecem bem, beleza? E como é que a gente, ou de onde saiu, né, dessas leis que a gente estuda aqui em relação à interação entre cargas elétricas, como é que perceberam, né, como funciona isso, essa interação entre essas cargas, do que elas dependem, né, como que depende, quais são os fatores que influenciam na força entre cargas elétricas, né? Isso se deve aos estudos realizados aí por Coulomb, né, Charles Augustin de Coulomb, que inclusive a unidade de carga elétrica, se vocês se recordarem aí no que nós vimos anteriormente, é o Coulomb, em homenagem a este cientista, né, que investigou essa interação entre cargas elétricas. E aqui tem um esquema também de algo que foi desenvolvido por ele, que é a balança de torção. Aqui há uma abertura, como vocês podem ver, e através dessa abertura é colocada uma esferinha, né, isso foi o que ele fez, né, utilizando aqui uma haste isolante, e aqui tinha outras duas esferinhas em suportes, numa barra isolante aqui também, e amarrada aqui com um fio, né, de torção, como está colocado aqui para a gente, até o cabeçote, ok? Então, quando ele colocava, inicialmente, né, eletrizava essa esferinha que entrava aqui pela abertura, ao encostar na outra, a gente já viu aí a eletrização por contato, né, iria ter a transferência de carga de uma para a outra esfera. Consequentemente, as duas esferinhas ficariam com cargas de mesmo sinal. Se tem carga de mesmo sinal, a gente sabe que a interação ali é de repulsão, né? E por repulsão isso ia provocar a rotação desse sistema ali, que poderia, né, ser observado diretamente ou então ajustado ali de acordo com esse cabeçote aqui
medindo a tensão ou tração nesse fio, ok? Com base nisso, isso tem também explicado no livro aí, se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma, né? Mas o que ele concluiu? Ele concluiu que a força entre essas esferinhas ali carregadas, né, a força entre essas cargas elétricas, né, ela era proporcional, inversamente proporcional, melhor dizendo, à distância de separação entre elas, ok? E além disso, também ele concluiu que essa força ela era proporcional ao produto das cargas, né, ou das quantidades de cargas que essas esferinhas elas possuíam. Claro que foi realizado várias etapas aqui que permitiram chegar a esta conclusão. Então nós podemos dizer, né, juntando aqui as duas partes, que essa força ali, seja ela de atração ou de repulsão, que vai depender do sinal das cargas, né, entre duas carguinhas, entre dois corpos carregados ali, é proporcional, né, ao produto das cargas e é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Veja que eu estou chamando de distância usando R. A gente costuma usar R aqui, algum livro, né, você pode ver D, então isso é o de menos, é apenas uma letra, né, mas eu vou utilizar assim, vocês vão entender também nas próximas imagens o porquê, mas não se apeguem a esse detalhe aí. Então nós temos aqui, né, esquematicamente também, duas cargas pontiformes. O que seria esse pontiformes aqui? É que a gente está considerando que essas cargas, elas estão concentradas ali num corpinho, né, numa esferinha, ou são cargas realmente unitárias, né? Mas pensando aqui que são quantidades um pouquinho maiores do que uma única unidade de carga, né? Um próton, um elétron, elas estão concentradas em um corpo que as dimensões deles a dimensão dele é muito pequena em comparação à distância de separação entre os dois. Certo? Então eu considero como sendo pontiforme, ou seja, como se fosse um ponto, essa carga em um ponto em relação, quando eu comparo ali a diferença entre a distância entre os dois corpos. Se eu tiver uma distribuição superficial de cargas ou uma distribuição volumétrica de cargas, aí isso que a gente está vendo aqui, da maneira como nós estamos vendo não tem validade. Aí a gente tem que lançar a mão de outras coisas, usar o cálculo diferencial integral. Aí já é algo para o pessoal aí que for fazer engenharia, física, química, né, no ensino superior. Aí vocês vão ver isso lá. Mas do ponto de vista aqui do ensino médio, o que nós estudamos é essa interação entre cargas pontiformes, ok? Veja que aqui eu tenho duas cargas de mesmo sinal, duas cargas positivas, e neste caso a força entre essas duas cargas é a de repulsão. Nós já sabíamos disso anteriormente, né? E quando eu tenho duas cargas de sinais opostos, a interação é de atração. E essa é a maneira de a gente representar os vetores aí, né? Então, para que eu transforme aquilo que estava antes como uma relação de proporcionalidade em igualdade, eu preciso de uma constante. Essa constante é chamada de constante eletrostática. Ela é uma constante, o K que está aqui para a gente, é uma constante que depende do meio, né? Se eu estiver no vácuo, no ar, é quase a mesma coisa, mas tem uma certa variaçãozinha ali. Mas se eu pegar do ar para a água, do vácuo para a água, a diferença já é um pouco maior. Então, esse K ele depende do meio, ok? E a maneira mais correta de a gente escrever aqui é desta forma que está aparecendo aí para vocês. Por quê? Porque força é uma grandeza vetorial. Eu fiz questão de representar aqui o mais correto possível, né? Onde eu tenho esse vetorzinho aqui unitário, a gente chama de versor, geralmente esse R com chapéuzinho aqui, que ele é um vetor unitário, ou seja, ele tem módulo igual a 1 e ele está apenas indicando a direção. A direção da força aqui é a mesma de um segmento de reta que passa por essas duas cargas que estamos considerando como sendo pontiformes, né? E o sentido, é claro que vai depender se as duas cargas têm mesmo sinal oposto, né? Veja que aqui, ó, essa figura na parte de cima, essa aqui está no sentido concordando com o sentido do vetorzinho unitário, né? Enquanto essa outra está no sentido oposto. Por quê? Porque aqui eu tenho uma interação de repulsão. Nesse caso aqui, a mesma coisa, né? Só que agora, como eu tenho uma carga positiva e negativa, inverteu quem estava concordando e quem estava discordando do sentido aqui do vetor unitário, tá vendo? Então isso permite a gente entender o sentido. Então, como força é uma grandeza vetorial, toda grandeza vetorial ela tem módulo, direção e sentido. Então precisa determinar o módulo, a direção e o sentido.
O sentido, então, depende se elas são cargas de mesmo sinal ou não. A direção, o segmento de reta que passa através das cargas. E o módulo, a gente vai ver de uma maneira mais específica como calcular, mas já temos aqui uma boa ideia também, né? Outra coisa interessante é notar sempre, ó, que essa força entre as duas carguinhas aqui, elas são iguais e opostas. Como é que a gente diz isso, iguais e opostas? Quer dizer que elas têm a mesma direção, a mesma intensidade, o mesmo módulo, mas sentidos opostos, né? Então, a força que um faz em 2 é igual à força que 2 faz em 1, com a mesma direção, mesmo módulo, só que sentidos opostos, né? Lembrem lá da terceira lei de Newton, né? Acho que dá para a gente fazer aqui já diretamente esse paralelo. Então o que nós temos, né, vetorialmente é isso, ok? E se eu quiser calcular qual é o módulo então dessa interação, né, dessa força entre as duas carguinhas, como é que fica? É só uma questão de notação, né? O módulo é eu escrever dessa maneira. Veja que eu não coloquei o símbolo de vetor aqui em cima, a setinha em cima, né? E aí então essa força entre a carga 1 e a carga 2 é igual ao produto da carga pelo o produto das cargas, a constante vezes o produto das cargas em módulo pela distância ao quadrado. Tá vendo? Então, veja que quando eu vou calcular a intensidade, o módulo dessa força aqui entre as carguinhas 1 e 2, eu vou considerar as cargas com o seu valor absoluto. O módulo ali é isso, né? Eu não vou levar em consideração o sinal dessas cargas, apenas o valor absoluto. Por quê? Porque o sinal a gente já levou em consideração para definir a orientação dessas forças. Tá? Então, aqui onde a gente vai calcular o módulo, a gente não leva em consideração o sinal, apenas as cargas em módulo. Pela distância ao quadrado, então esse R representando a distância entre as duas carguinhas, né? Distância ao quadrado, ok? Outra consideração importante, em módulo, a força, né, de 1 em 2 é igual à força de 2 em 1, né? A força que a carguinha 2 está sofrendo devido à força que devido à presença da carguinha 1 é igual à força que a carguinha 1 está sofrendo devido à presença da carguinha 2, tá? Igual em módulo. O que é diferente? O diferente é o sentido, por isso que aqui em cima tinha esse sinal de negativo. Aqui eu estou levando em consideração o vetor, aqui apenas o módulo, apenas uma parte do vetor. O vetor é composto de módulo, direção e sentido. Quando eu estou falando do vetor, aí f de 1 e 2 é igual a menos de f de 2 e 1, vetor, né? Estou falando dos vetores. Quando eu estou falando só do módulo, as duas forças têm módulos iguais, beleza? Então não confundam esse detalhezinho aí, que ele é bem importante para a gente. O K, eu só a título de curiosidade, mas eu já vi isso ser cobrado da gente aí, o K, que é a constante eletrostática, ele na verdade ele tem essa fórmula, né? Que é 1 sobre 4π epsilon, onde esse epsilon é a permissividade elétrica do meio. Então, o K depende do meio devido ao epsilon aqui. O 4 e o π são números aí, e o epsilon é a permissividade elétrica do meio, ou seja, é o que determina a variação aqui do K em relação a cada um dos meios. No caso do vácuo, né, e aproximadamente o ar, a gente acaba usando igual, é o K0 que a gente costuma dizer, então seria o epsilon 0, ficaria 9 vezes 10 à nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então aqui ó, a gente já aproveita para falar das unidades, né? A unidade de distância, né, no sistema internacional é o metro. A unidade de carga no sistema internacional é o coulomb. Então eu ficaria coulomb vezes coulomb, coulomb ao quadrado por metro ao quadrado, né? E aí aqui a unidade de força é Newton. Então, da onde veio isso? Então Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, ok? O valor, na verdade, é 8,99, mas a gente sempre vai ver aí fornecido para a gente igual a 9 vezes 10 à nona, né? Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Quando são, esse é até bom a gente memorizar, muitas vezes é dado, mas é bom memorizar, mas quando se trata de outros meios, necessariamente tem que ser dado aí para a gente, ok? Vamos pôr no gráfico, né? Brincando um pouquinho com essas palavras aí. Como é que é? Ó? Veja que como eu disse, né? Proporcional, pegando aqui o módulo, ao produto dessas cargas, né? Inversamente proporcional à distância ao quadrado. Veja que eu já mudei para D aqui, não tem problema nenhum, é só uma letra. Eu mudei porque o gráfico que eu peguei está D para não criar confusão aí para vocês. Mas tanto faz, é só você lembrar que estamos falando de distância, né? Veja só como é que é a cara do gráfico. Então,
Quando eu tenho D, que é o que está aqui, ó, eu teria justamente o valor de F relacionado, né? Então o que é isso? Estou dizendo que a distância entre as duas cargas 1 e 2, ela vale D e a força é F. Se nós dobrarmos a distância, o que vai acontecer? Ao invés de D aqui, eu teria 2D elevado ao quadrado. 2D elevado ao quadrado é 4D ao quadrado, né? Isso faz com que a força passe a ser 1/4 do que eu tinha anteriormente, certo? Se eu tivesse agora metade se a distância fosse reduzida à metade do inicial, o que ia acontecer? Ficaria D sobre 2 ao quadrado. D sobre 2 ao quadrado é D ao quadrado sobre 4. Né? Fazendo a brincadeira aí com divisão de frações, é fácil a gente entender o quê? Que a força seria 4 vezes maior do que eu tinha inicialmente. Olha aqui no gráfico, né? D sobre 2, a força é 4 vezes o que eu tinha quando a distância era D. Quando a distância é o dobro, 2D, a minha força é 1/4 do que eu tinha quando a distância era D. Isso porque a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. É claro que aqui estamos considerando que as cargas são as mesmas e nós estamos apenas variando aqui a distância. É onde a gente obtém um gráfico com essa cara, não sei se vocês já viram ou se lembram aí, que é uma hipérbole, ok? Então, graficamente, se você se deparar com um gráfico da força pela distância, né, dessa maneira, você já sabe que a gente está falando o quê? A força entre duas carguinhas, né, e ela tem essa cara, né, a gente chama essa curva de hipérbole. Vocês vão ver que no caso do campo elétrico, de uma carga pontiforme, vai ser muito parecido. A diferença é apenas um fator multiplicativo, mas graficamente vai ser quase que a mesma coisa, tá bom? Para a gente finalizar aqui esse vídeo sobre forças elétricas, né, esse vídeo nosso aqui de momento, sistemas de cargas pontiformes. O que é isso? É um sistema onde eu tenho mais de duas cargas. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, quantas a gente quiser. Claro que quanto mais cargas, um pouco maior vai ser a dificuldade, né? Se eu tenho duas cargas, vamos supor que a gente quer olhar para essa carguinha que eu estou chamando aqui de 3, né? Se eu olhar para essa carga 3, entre a carga 1 e a carga 3, nós temos uma força, né? Como essas duas cargas são positivas, de mesmo sinal, então, a força entre elas é uma força de repulsão. Tá vendo como está desenhado aqui o vetor força, né? Veja só. A outra maneira de representar aqui é um vetor, é sem colocar a setinha, mas colocando em negrito. Da onde eu tirei, eles usam essa representação, tá? Então aqui, ó, essa força entre a carga 1 e a carga 3 é uma força de repulsão denotada dessa maneira e tem a direção de um segmento de reta que passa pelas duas cargas. Foi o que a gente viu agora há pouco, né? Entre a 2 e a 3, a força aqui é uma força de atração e por isso que ela está representada dessa maneira, né? Então, se eu quero saber a força resultante aqui, devido às outras duas cargas, sobre a carga 3 apenas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas duas forças, F13 e F23. Só que tem um detalhe, essa não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial, é uma soma de vetores. Sendo uma soma de vetores, a gente tem que levar em consideração as regrinhas, vamos dizer assim, para somar vetores, né? Então eu vou decompor os vetores, eu vou trabalhar ali com, se eu decompor, colocar um perpendicular ao outro, a gente sabe que a gente pode usar o pitch, né? Teorema de Pitágoras, a gente faz isso muitas vezes, né? Se os dois vetores tiverem o mesmo sentido, o que já está implícito que tem a mesma direção, né? A gente pode somar, mas não é o caso. Se eles tiverem sentidos opostos, também está implícito que tem a mesma direção. A gente pode subtrair um do outro, né? Mas não é o caso. Tem até uma regra geral também. Eu não coloquei isso aqui para não poluir muito, mas é importante que se vocês, né, não tiverem aí muito claro essa questão de operação com vetores, que dê uma pesquisada nisso aí, dê uma estudada e depois a gente vai fazendo exercício também aplicando isso. Mas é importante que vocês tenham isso aí já muito bem estabelecido, ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar nesse vídeo. Nós vimos aí um pouquinho sobre força elétrica, interação entre cargas, né? Se for o caso, reveja o vídeo, pause, né? Vá com calma aí em cada uma das partes para entender muito bem e até o próximo vídeo.